Olá pessoal, tudo bem? Mais um GMAcast no ar agora com o professor Wander Mendes. Professor Wander Mendes, vou fazer uma breve apresentação, tá bom, professor? Perfeito. Antes de mais nada, obrigado aí, né? Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês e trocar umas ideias. Faz pouco tempo, né? A gente já se conhece, mas era mais jovem. Era mais jovem, mas a cabeça tá jovem ainda. O corpo não tá acompanhando, mas a cabeça tá jovem. A cabeça tá jovem. Então o professor Wander é graduado em administração, com MBA, pós nas áreas de gestão e liderança, mestrado internacional em gestão de projetos, portfólio de projetos estratégicos, professor em programas de MBAs em universidades renomadas do Brasil. São várias universidades, né, professor? Faculdades que o professor já lecionou. Desenvolvimento de mais de 5 mil empresários e empreendedores, líderes em programas de desenvolvimento, 22 anos de carreira executiva, forte atuação na parte de estratégia, cultura, inovação, processo, projetos, pessoas, sendo premiado no Brasil e México em gestão por competências, 20 anos atuando como consultor e mentor de negócios em mais de 40 empresas de diversos portes e setores de atuação do eixo Rio-São Paulo, Paraná, Santa Catarina, com projetos em todas as áreas de estratégia, cultura, inovação, processos, projetos e pessoas. Gosto muito dessas questões de gestão. Fui seu aluno, inclusive. Não me lembro a matéria, agora era gestão empresarial. Eu acho que era gestão empresarial e estratégia. Estratégia. E professor, acho legal que você está trazendo um assunto que envolve o caos e como o caos pode ser oportunidade. Eu até queria te perguntar, né, essa questão da complexidade do caos e a oportunidade. Tem o tal do Weiji. O que é o Weiji? Na verdade é um diagrama chinês, eu adoro os diagramas chineses porque eles têm sempre duas maneiras de enxergar as coisas. Então, a primeira Wei é enxergar o caos, as dificuldades, as crises. Como você olha para ele também. E as crises geram desconforto e desconforto gera oportunidade, que é o Ji. Então é muito interessante quando a gente começa a enxergar, pouco tempo atrás, Covid, onde empresas morreram no Covid, empresas cresceram no Covid. Né? COVID. Modelos de trabalho, home office. Total. E aí agora você começa com empresas que não conseguem trabalhar home office. E é uma discussão interessante, mas por que não deu certo? Não deu certo porque a cultura da empresa não mudou. Porque os resultados são melhores. Porque eles querem continuar no microgerenciamento. Eles não estão gerenciando o resultado, eles estão gerenciando martelada, tarefa, atividade, tempo. Tempo. E aí eles dizem que as pessoas não se comprometem, mas eles não mudaram a cultura para engajamento. Eles continuam com a cultura de controle. Comando e controle. Comando e controle. E é muito interessante isso quando você olha para a evolução da tecnologia e a aceleração que tem isso. E quando você olha a evolução da gestão, sim, é triste. Porque a gente está com um modelo de gestão ainda muito atrasado, com tecnologia trazendo condições diferentes. Mas aí você é um cara que é um termômetro, que está na ponta aí, na consultoria, então você está sempre muito próximo do mercado, das empresas, e você tem visto mudanças ou melhorias nos modelos de gestão, ou você acha que ainda, no geral, é raro e são modelos ainda ultrapassados no geral? Vamos ver duas coisas. Tido bons exemplos. A gente tem pouca mudança na velocidade que precisava ter e na intensidade que precisava ter do ponto de vista proativo. A gente acaba tendo mudanças do ponto de vista reativo, aquelas que conseguem mudar antes de morrer. Algumas não mudam assim, e morrem. Mude ou morra. Cara, a mudança é isto, você não tem uma opção. E a gente pergunta se a mudança dói, as pessoas acham que dói. A mudança só dói se você for o alvo da mudança. Se você for o agente da mudança, você aprende com ela. Você surfa. Então você pega a onda do caos, a onda da complexidade e aprende com ela. Então se você supera os obstáculos, as barreiras de mentalidade fixa para uma mentalidade de crescimento, você surfa. Você não tem que ter vergonha de surfar. Então é legal quando você fala de surf, porque assim você olha a onda acabou. Você de repente vê uma onda, caraca, você tem que estar preparado para a onda. E quantas ondas você testa para pegar uma? Então o negócio tem muito a ver com isso. E por que será que é uma resistência do mercado ou é a questão... quais são os fatores que barram essa mudança de modelo de crescimento? É cultura. Se a gente for colocar um único fator, é cultura. Que cultura é tão grande. Cultura é tão grande. E forte, né? Porque cultura são várias situações. Cultura são os medos, são a prepotência, a arrogância. Empresas que dão certo são arrogantes, são prepotentes. E é possível
Dá para mudar a cultura? É necessário. Mas dá certo? Consegue mudar? Vamos lá, tem 2 fatores importantes quando a gente fala de cultura para mudança. Primeiro, eu não posso ter uma cultura que gera um caos, mas tem que estar dentro da minha cultura lidar com o caos. Então tem vários paradoxos, né? Dicotomias que a gente trabalha que é muito interessante. Quando a gente começa a falar de empresas ambidestras, que são as empresas que conseguem garantir uma excelência da operação. Ela tem o padrão, ela tem execução, ela garante que aquilo funciona, ela tem processos. É excelente, eu preciso ter a garantia das pessoas que o meu produto tem qualidade, o meu processo tem qualidade, você vai ter o mesmo padrão, eu vou fazer com eficiência, que eu vou ter uma margem interessante. Ao mesmo tempo, eu tenho que ter uma empresa inovadora. Quer dizer, não Por dá quê? para parar. O mercado não muda. O que a gente chama das ondas de inovação. Inovação que eu melhoro o que está funcionando, inovação que eu crio produtos e serviços novos, e inovação que eu crio mercado novo. Então, quais são os horizontes de inovação? Dificuldades de cultura. Se você pegar o Itaú, Unibanco, Bradesco, o bem Itaú, tradicionais. Bradesco mais do que Segmentos Itaú, bem Unibanco, o Bradesco, mas nenhum deles tem a mesma historicamente, velocidade. né? Pela história do Bradesco mais tradicional. É a cultura. Né? E aí você pega Cubo, Sim. né? Que é uma instituição de criatividade e inovação dentro. Então, por que o Cubo? Porque às vezes dentro do meu negócio grande, estruturado, com processo, com padrão, talvez eu não consiga ter tanta criatividade. Então eu crio braços da minha organização para ser criativa. Embraer, né? Uma excelência operacional, tecnologia, ao mesmo tempo criando subsidiárias de empresas com IPO nos Estados Unidos, fantástico, para criar drones voadores, novos modelos. Baita case, né? E assim, como que consegue isso? Primeiro, modelos organizacionais diferentes, modelos de gestão diferentes, lidando com essa ambiguidade, excelência operacional e inovação. Eu preciso criar isso. Isso tem que estar dentro da cultura. O que eu não abro mão da minha cultura? O meu propósito, os meus valores. Isso eu não abro mão. Isso tem que estar muito claro. Isso você tem que... Você não negocia. Não negocia. E se negociar, daí você rui o negócio. Porque Você abre mão de negócio, mas não abre mão de valor. É diferente isso. Porque você tem que ter coerência. Coerência. E às vezes, aquele cara simplesmente não era meu cliente. Exato. Quando a gente fala de complexidade, complexidade econômica, que é um termo muito interessante, que é para entender por que alguns países têm uma complexidade econômica maior, têm uma qualidade de vida maior, elas têm uma questão de PIB melhor, segurança melhor. Por quê? Porque elas aproveitam o ambiente tecnológico, social, político, a consciência de sustentabilidade. Já tem também uma educação, né? Uma base educacional. Lá. Você tem que ter gente boa, bem qualificada. Uma tônica de reclamação do mercado, empresários em geral, é contratar gente boa. Cara, eu canso de ouvir isso, mas ninguém faz nada diferente. Pois é. Tudo bem? Eu gosto de fazer uma pergunta para a galera que todo mundo fica... No primeiro momento é muito simples, né? Mas as tomadas de decisões não são coerentes com o que eu falo e com o que eu faço. Exemplo, uma pergunta sem menosprezar, sem desrespeitar ninguém. Quem é o cara mais caro? O cara de R$2.000 ou o cara de 10 mil? Aí tem gente que me pergunta assim, depende do que eles entregam. Como assim? Um cara de 2 não vai entregar 10. Ou você acha que vai? Não. Não vai. Agora, mas tem cara de 10, tem cara de 10 que entrega 2, aí a culpa é sua. O cara de 10 entregar 2, pô. Aí esse cara realmente é o cara que... Mas a culpa é sua, não é dele. Exato. Você permite. Então é assim, tá dentro de casa. Um cara de 2, ele te traz um retorno no máximo do dobro. Bem? E outra, ele tá lá para seguir ordens, para cumprir a operação. Ele não vai ter visão estratégica. Cara, porque se ele tivesse mais do que isso, ele estaria ganhando 3, 4, 5. Ele estaria numa posição de liderança, de estratégia. Exato. Agora sim, e um cara de 10 retorna 10 vezes. Se um cara de 2 retorna 2, você está ganhando 4, pagando 2, tem 2 de lucro. Se um cara de 10 está retornando 10, você está tendo quanto? 90 de lucro. Já está assim, mais do que se pagando. Mas na hora de contratar, eu procuro o cara de 2. Se eu achar o cara de 10 e eu puder negociar com ele pelo momento de vida dele, 5, eu pago 5. Mas por que eles vão pagar 5? Se o cara está passando dificuldade, está desempregado. Cara, não. Faça o cara ser feliz.
Faça o cara estar engajado, motivado para te entregar tudo que ele Exato, vai pode. te entregar. Gente feliz produz mais. Muito mais. E Contagia. gente infeliz, insatisfeita, esse cara vai estar olhando pro vizinho toda hora para tentar achar uma outra posição. Ele vai procurar problema em vez de procurar solução. Para cada problema, ele gera mais 3. Gente feliz, para cada problema, ele olha o Eiji. Ele não vai olhar o caos, ele olha a oportunidade. Ou ele vai dizer o seguinte: tem coisas que não tem o que fazer, então vamos fazer o que dá para fazer. Dá de ombros. Exatamente. E complexidade econômica, você diz. O Brasil é bom nisso. Não, depende de onde. Né? É o bom no sentido de bom. Bom no sentido de ser complexo. Se você pegar São Paulo, Minas, Santa Catarina, eu estou falando São Paulo, Minas, Santa Catarina, Paraná, tudo bem? Você tem uma complexidade econômica fantástica. Em algumas regiões de Santa Catarina, por exemplo, algumas fantásticas, outras menos fantásticas. Algumas regiões do Paraná também têm essa diversidade. Pelas regiões, é verdade. Quando a gente tem essa complexidade, significa que eu tenho gente mais qualificada, eu tenho mais tecnologia, eu tenho mais agregação de valor e menos commodity. Quando não, às vezes eu tenho um PIB grande, em algumas regiões do país, PIB bom, mas com pouca complexidade. E tem lugares que não tem nem PIB, nem complexidade, zona de conforto. A educação é baixa. É difícil. Consequência. Segurança ruim. Para você conseguir reverter isso, é um processo longo nessas regiões assim. É longo. Você tem que talvez trazer uma nova atividade econômica para... A Florianópolis tem um caso bem interessante, porque eles têm aquele problema na ilha, não pode ter indústria, e eles realmente se reinventaram sobre a questão do investimento em inovação. Então hoje eles têm um polo de inovação, tem alguns unicórnios ali já, porque era o que dava para fazer, né, parte de serviço, parte de... você não pode botar indústria lá dentro. Não. Então, e sempre foi assim como... É uma cidade de funcionalismo, virou, porque é o governo do estado ali, então movia... Como que a gente pode fomentar se eu não vou poder colocar uma indústria de grande porte? Vamos investir em inovação, vamos investir em tecnologia. Nós estamos justamente numa época agora de Smart City. Agora vai ser... Né? A gente tem o Hacktown, eu falei com você, em Santa Rita do Sapucaí. Um polo de inovação considerado um dos vales do silício brasileiro, tudo bem? Que por sua vez meio que copiado, agora o Rio de Janeiro muito forte, né? O Rio Weekend, né? Que você vai trabalhar de maneira geral, o Innovation Week. Então, assim, você tem vários elementos, vários ações e eventos para trazer isso, né? Curitiba se preocupando com polos de inovação. Então, fundamental que a gente precisa desenvolver polo onde as pessoas conectem e aprendem. Lógico que a educação é base para essa aprendizagem. E a educação, se a gente esperar só o governo, as pessoas querendo de qualquer maneira, não vai funcionar. Então, um dos maiores polos de aprendizagem, dentro de um conceito de aprendizagem ativa, dentro de um conceito de on the job, hands-on, né? Então, o que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que as plataformas de aprendizagem serão cada vez mais as instituições, as empresas, as organizações. Porque a aprendizagem ativa, você tem problema, você tem que criar cocriação, você tem que criar programas de educação corporativa com o advento de parcerias de plataforma de aprendizagens, microlearning, microaprendizagens. Cara, isso vai crescer, está crescendo. Vai dar um boom, né, no teu negócio. E aí é pensar diferente, em vez de ficar reclamando que eu não tenho gente. Será que a sua estratégia está adequada para atrair gente competente e engajada? O seu problema de desenvolvimento, ele está ajustado para que as pessoas possam inovar, criar. O erro faz parte da aprendizagem, o erro faz parte da omissão. Né? Então, são situações importantes, porque isso está na cultura. Então, não adianta a gente ficar falando de vários termos importantes. Lifelong learning. Lifelong learning. Eu pensei no lifelong learning quando você está falando. Mas, enfim, independentemente do termo, mas é algo que as empresas têm que abraçar como algo que gera resultados muito fortes ali internamente. Micro desenvolvimentos ali, cursos. As empresas maiores costumam ter, né, essas capacitações internas e tal, mas isso não é só de grandes empresas. Né? Tem que tirar esse mito de que não é o tamanho da empresa que faz a diferença. É o modelo de gestão da empresa, o modelo de liderança da empresa. Então, tem coisas que existem como pilares e vão existir a vida inteira. Exemplo, processo, pessoas, propósito. Isso vai existir a vida inteira.
Não adianta inventar muita coisa. Se você conseguir São conectar pilares. de maneira simples e entender a complexidade que é lidar com gente, a complexidade que é lidar com processos, a complexidade que é a estratégia está dentro da cultura da empresa, o foco no cliente, mas o foco no colaborador. Então, ou seja, quando a gente fala de uma cultura onde você pensa no externo e interno junto, experiência do cliente não existe sem experiência do colaborador. Ponto. Tudo bem? Excelência operacional tem que estar balanceada com adaptabilidade, com inovação. Se você colocar esses 4 grandes dimensões, né, de maneira paradoxais, mas complementares, ou seja, lidar com essa adaptabilidade, esse equilíbrio, resolveu. Então não inventa muito mais que isso. Faça isso. O feijão com arroz ali. De uma maneira consciente, bem feita. Muita onda, muito termo, muita coisa legal pra caramba, com pouca profundidade. Não porque o termo não tenha profundidade, porque as pessoas, por não saber que não sabem, elas pegam algo complexo e trabalham de maneira simplória. Então não dá para trabalhar complexidade de maneira simplória. Por que a medicina evoluiu? Por que a indústria evoluiu? Por que IA evoluiu? Porque eu trabalhei a complexidade de uma maneira complexa, não complicada. Complexa. Como é, de fato, aquele assunto, aquele tema? E às vezes eu simplifico de uma maneira simplória uma coisa, não é só isso. E eu não tenho resposta para tudo. Quando eu assumo que eu não tenho resposta, o que eu faço? Vai atrás, Vou aprender. vai aprender. Quando eu já tenho resposta, o que eu faço? Se questiona também, né? Porque se Quando você tem a eu- resposta, você já matou o assunto. Eu já sei isso. Não sabe. Ou assim, você escuta em muitas empresas, a gente já faz isso. Não faz. Isso aí eu acho que é uma das coisas que mata, limita a empresa de crescer. É aquela questão de ter aquela caixinha daquela ideia, é isso, e sempre foi feito assim, e funciona, até funciona, ok, mas é possível inovar sempre. Se você tem essa mentalidade, você gera ali um limitador da inovação. Então, tem que ser assim, ok, dá certo, a gente faz o feijão com arroz, tem eficiência operacional, mas e o que a gente pode fazer além? Ok. O que a gente pode incrementar? Como que a gente pode... E isso é o barato do negócio. É tão chato você ficar no... Né? Isso é sair da zona de conforto. Isso é o barato. Isso é fugir da estabilidade. Porque assim, zona de conforto. Uma empresa é um ser vivo. Eu ia te perguntar isso. Como que é essa questão da empresa como um ser vivo? São 2 coisas bem importantes. Primeiro, ser vivo a gente não controla. E a gente ainda vive em modelos tentando controlar as pessoas da empresa. A gente não controla a namorada, a esposa, filho, cachorro. Não controla. Você não controla o ser humano. Você provoca. Ou você conecta. Então você precisa entender que é diferente. Como é que eu crio uma conexão mental? Como é que eu crio um propósito? Por isso que um propósito é tão importante. Como é que eu crio um ambiente onde ele está disposto a fazer mais? Ele está inspirado a fazer mais, ele está instigado a fazer mais. Você usou 2, 3 termos atrás que eu não quis entrar, mas vou puxar agora, que é assim, as empresas não existem. Não existe empresa. Existe gente. Empresa nada mais é que a somatória de gente coletiva. Até no jurídico isso existe. A personalidade jurídica, que é a pessoa física, Sim, e a personalidade jurídica, que é a que dá o CNPJ ali, Sim. é uma criação, na verdade, é uma criação para você conseguir dar responsabilidade jurídica para Uma organização para criar leis, criar estruturas. e tal. Mas, de fato, é algo intangível, no sentido de que não é concreto, e o que há de concreto são pessoas, né, que fazem Pessoas fazem empresas, pessoas e empresas fazem sociedades. Eu nem vou falar governo. Não, Tudo bem? a gente vai... Mas eu estou falando, Vai ser- pessoas fazem empresas, pessoas e empresas fazem sociedade. Não necessariamente que é uma visão linear, não é linear. Porque não é pessoa, empresa, sociedade, é pessoa, sociedade. Sociedade, empresa, empresa, sociedade. Então, não é uma visão linear. Isso é um barato da coisa. É complexo. Não é uma ordem única das coisas que acontecem. E as coisas não acontecem de maneira programadas em todas as instâncias. Acontece de maneira emergente. Emerge. Tentamos fazer alguma coisa, não deu certo aqui, mas surgiram umas ideias do caramba. Por que nós não pensamos nisso antes? Porque assim, porque não ia conseguir pensar Tem que antes se de começar. Tem que se desafiar, Exato. tem que se questionar. E aí surge exatamente essas questões. Eu adoro 2 termos que a gente provoca e as pessoas se assustam, né? Eu tenho que gerenciar minha empresa como se eu fosse vender ela todo dia. É um equity. Bom, porque se um dia alguém quiser comprar, tá bom. Não é Ela que eu tá quero abrir mão, é que talvez seja o momento de eu passar o bastão. Tudo bem? Esse é o primeiro.
E eu preciso pensar como é que eu vou matar a minha empresa daqui 5 anos, 10 anos, antes que a concorrência o mate. O que é matar a minha empresa? Como ela é hoje. Então eu tenho que reinventar a minha empresa. Que, cara, Se provocar no sentido... Exato. É o conformismo. É o conformismo de, assim, eu preciso... É o Kaizen, né? Inconformismo. É o Kaizen de amanhã eu sou melhor que hoje. E isso é, a cada dia vira a página, é um dia que eu vou ser melhor. E é legal porque o termo que se colocar da teoria da evolução, na verdade, a gente acha que evolução é só crescer. Não, evolução é mudar. A palavra evolução, na teoria da evolução, é a teoria da mudança. O que acontece? Eu tenho que mudar. Ou eu mudo sendo o agente da mudança, ou eu mudo sendo o alvo da mudança. Sendo engolido. O alvo da mudança, dá licença que você está atrapalhando, que a mudança não vai parar. Né? Então, assim, é um tsunami, já não é mais uma onda. E aí, como é que você aproveita isso? A gente vê, tem vários exemplos que a gente pode pegar, né, na história aí das empresas, das grandes companhias. A gente pega as telefonias, os celulares, né, as empresas, ou depois a Nokia, por exemplo, que era uma. Quando veio o smartphone ali, Jobs com aquela ideia, cara, aquilo ali foi uma avalanche, né? Uhum. E algumas não conseguiram, de fato, se colocar. A própria IBM também teve momentos de grande pressão quando tinha um mercado e daí se reformulou para ir para um outro mercado e simplesmente, né? É esse barato entre o caos, tudo e bem? as oportunidades. E entre a estabilidade, como é que eu trabalho com as duas coisas. Então, assim, a Nokia tentou alguma coisa grande, mas tentou talvez grande demais. E às vezes falta visão tecnológica ou time. Então, algumas coisas que Nokia, algumas coisas que Motorola fizeram, pensando em satélite, só o timing estava errado. Uhum. Só que apostou todas as fichas num único time. Hoje em dia a gente fala de complexidade econômica, a gente está falando de um ecossistema. Então tem que tomar cuidado de apostar tudo numa única via, porque assim é muito arriscado. Então como é que eu consigo ter um ecossistema de negócio? Como é que eu consigo ter portfólios de negócio? Como é que eu testo isto? Né? A questão de ter MVPs, né? O produto E se permitir errar, né? Se permitir errar pequeno. Errar pequeno e rápido, né? Rápido. Adaptar logo. Né? E olha que interessante, a gente começa a falar de Alex Osterwald, né? O cara que criou o Business Model Generation. Mais de quase 500 pessoas escrevendo um livro. Mas esses conceitos todos, se a gente puxar Platão, né, Aristóteles, dos biases de conhecimento, se você puxar lá atrás, Learning Organization, as pessoas que hoje não entendem muito bem, Peter Senge. Então, assim, tem caras geniais que já tinham isso lá atrás. Essa essência não se perde. Se você pegar Darwin, essa essência não se perde. E adapte-se ou morra. Cara, você tem que ser rápido, você tem que se adaptar, porque o mundo está mudando. Você não pode ir contra essa mudança, e tem mudanças que você não sabe o que vai acontecer. Quando é que vai cair o meteoro? Não sei. Tá, e se cair, o que você faz? Né? Covid matou minha empresa. Covid matou tua empresa ou foi uma pá de cal? O que foi? Mas logo agora... Então, você tem que ter saúde para prosperar, para ganhar primeiro, né? Sobrevivência. Sobreviver não é muito legal, mas é bom, é o mínimo. Agora, melhor do que sobreviver é prosperar. Então, assim, você quer viver 100 anos? Depende, se Deus ajudar. Não. Ele já tem muita coisa para fazer, Deus. Então, assim, é você que tem que se ajudar. E essa questão da adaptação, adaptabilidade, o Covid é um exemplo muito próximo e que foi muito emblemático mundial. Né? Todo mundo passou, em qualquer canto passou. E como ele mostrou que o ser humano é adaptável pelas dores, mas se adapta. Né? Era uma ordem, você precisa se adaptar. E aí o modelo no corporativo, nas empresas, foi o home office se tornou mandatório, até para aquelas que falavam assim, jamais vou fazer isso, tiveram que fazer, e hoje ele ficou. Sim. E naquela época que era impensável, a gente vê que a gente estava completamente errado. Porque era impensável, de uma semana para outra virou obrigatório, foi implementado e até não voltou. Pelo menos para algumas empresas voltou. Talvez algumas voltaram. Mas eu digo, o modelo ficou. Ele ficou. Trouxe um novo patamar. Trouxe. E uma nova visão também, no sentido de, opa, né? Esse modelo é possível, ele funciona. Ele é viável. É a bagunça, né, do caos e oportunidade.
Ele traz as duas coisas. Claro que ele tem seus prós e seus contras, como tudo, né? Mas e você consegue mitigar, diminuir, né? Por meio de processos ali, Sim. né? Essa questão da distância e tal. Mas, de fato, ele funciona e ele otimizou muito tempo para A gente falou de telecomunicações. As telecomunicações, elas trabalhavam primeiro vendendo o que? Voz. Aí elas começaram a tentar trabalhar vendendo serviço de valor agregado e cobrar por isso. Aí você vem um Waze e vem um WhatsApp que entregam isso de graça. Então uma fonte de receita morreu porque alguém está entregando de graça. E está entregando de graça porque tem uma outra base de informações de lidar com dados que alimenta a inteligência artificial. Então é muito interessante quando você vê essas evoluções como um todo. Antes você queria um celular só para falar, hoje você não quer falar. A única coisa que você quer no celular, no smartphone, é falar. Você quer ele para conectar com tudo. Aliás, falar é o 10% ali do... E aí você tem o falado, pode ser até não a ligação, né? O tradicional que a gente tinha, mas eu tô falando, olha o rápido. Tá um pouquinho truncado na mensagem, ou você tá com pressa e tal, cara, grava um áudio muito rápido e já foi. Conectado com o carro, que ainda não existe muito. Conectado com o carro. A tecnologia já permite antes, a gente usa pouco, a gente prefere correr risco de bater o carro, né? Mas podia estar muito mais conectado. A tecnologia nos oferece muito mais do que a gente aproveita. E eu acho que esse é um ponto importante quando a gente começa a falar desse mundo hoje. Como usar a tecnologia para dar uma qualidade de vida melhor para o ser humano? Seja dirigindo o carro, seja trabalhando. O que está acontecendo? A gente não está usando a tecnologia de uma maneira de dar uma condição de vida melhor para as pessoas. A gente estava usando a tecnologia para fazer as pessoas se ferrarem mais, trabalharem mais. E aí eu digo o seguinte, cara, vamos falar de inteligência artificial no seu negócio, no meu negócio. Tudo bem? Os negócios, eu acho. Hoje direito, consultoria, serviço, restaurante, indústria. Eu estou pensando nisso apenas como uma maneira de reduzir custo. Não. Se você tem o lado da criatividade humana, se você tem a responsabilidade das pessoas, da sociedade, de qualidade de vida, de bem-estar, que são os temas que estão surgindo no Fórum Econômico Mundial, estão surgindo no SWXX, ou seja, são temas importantes, as pessoas precisam ter mais isso. Nós estamos falando que nós estamos entrando num mundo de bunny, algumas pessoas passando com burnout, tá bem? Muita ansiedade. Por quê? Porque existe uma pressão e uma insegurança, as pessoas não sabem mais que carreira escolher. Sim. As pessoas não sabem mais se tem algum nível de segurança. Segurança psicológica é importante. O que a tecnologia deveria fazer? Cara, vamos parar tudo aqui para repetir. Justamente para suprir e dar uma qualidade melhor para o ser humano na vida humana. Sim. Mas acaba até muitas vezes afogando o ser humano com mais coisas e mais na mão. Vamos tentar levar para um mundo mais complexo, mais político, né? Não da política, mas é assim, nossa, os Estados Unidos agora mandou um monte de gente fora daquilo, como é que eles vão sobreviver? Porque só as pessoas de fora que faziam os serviços operacionais. Hoje em dia, nesse tecnologia vai fazer o serviço operacional. De operacional, eles iam ter um problema. Já estão fazendo as entregas lá, você vai... E eles iam ter um problema. O que eu vou fazer com essa turma sem emprego? Esse é um problema, a gente tem que chegar mais longe. O que eu vou fazer com essa turma sem emprego? E isso é o amanhã. Exato. Isso é o amanhã. E aí, vamos lá, eu estou falando de um país super qualificado, que as pessoas qualificadas não queriam fazer as coisas mais rotineiras. No Brasil, nós temos muita gente fazendo coisa rotineira e pouca gente qualificada. O que nós, enquanto sociedade, enquanto empresas, enquanto governo, vamos fazer para o advento da tecnologia? Onde as pessoas ainda não sabem usar, elas vão substituir coisas muito operacionais? Não tem jeito. Não tem dor de cabeça, não tem ressaca, não tem TPM, tá certo? E assim, como que eu faço isso de uma maneira responsável e equilibrada para que as pessoas tenham segurança psicológica? Para que as pessoas possam, cara, então agora eu tenho mais tempo para quê? Para criar. Eu tenho ócio criativo. Se libera o cara para poder... Né? Mas aí é mentalidade. Aplicar esse tempo e essa inteligência que a gente tem para coisas melhores. Mas aí tem que mudar o mindset também do empresário. Né? Isso eu acho que é o começo. É o mais difícil. É o mais difícil. Porque está associado ao quê? A um fator que todo mundo quer grana. Não tem nada de errado com isso. É saber o tanto que eu preciso disso. É saber como dividir isso. É saber como diminuir esse distanciamento entre riquezas. Sim. Quando a gente fala de complexidade econômica,
os maiores polos de maior complexidade econômica, o maior valor agregado, você não tem um distanciamento tão grande entre quem ganha mais e quem ganha menos. Consequência disso, melhor bem-estar, melhor segurança, melhor envolvimento, melhor educação. É o ciclo virtuoso. Quando você tem um distanciamento, é controle, dominação. E quando eu não consigo ter essas duas coisas, no meio disso eu tenho insegurança. Até porque o cara não tem outras opções ali. A opção dele é o quê? Ou ele vai e faz aquele trabalho, ou ele não A vida perde valor, muda. o valor perde valor, e aí eu acabo entrando num mundo que, cara, não tem solução. Ou é roubar, matar, ou eu vou estar fora. E o que seria a ambidestria? O que ela compreende? Qual que é a É justamente conseguir trabalhar. A gente tem dois lados do cérebro, né? A gente tem o lado que é mais insight, tudo bem? É o mais a gente criativo tem o e o lado outro mais lógico. emocional e a gente tem o lado racional, o lado lógico. Como é que a gente consegue olhar isso? E já existem estudos que não é bem os dois, um lado separado do outro, são os dois que retroalimentam. E como é que a gente usa isso como um todo? Como é que a gente toma decisões mais racionais, menos emocionais, sendo que 80% do ser humano é emocional. Então, como é que você trabalha com isso? E a tecnologia nos ajuda a isso. A base de dados ajuda a isso. Da mesma maneira como nós temos que usar muito essa questão do insight, da confiança, e do racional, do lógico, do estrutural, as empresas são reflexos das pessoas. Elas precisam lidar com as duas coisas, né? Treinamento presencial, treinamento online. Ah, não, eu gosto de contato com as pessoas. Tá, mas tem a tecnologia, você vai impactar na gente. Então você tem que estar inspirado para fazer as duas coisas de maneira diferente, com o mesmo conteúdo. Em modelos diferentes. Sim. Modelos de aprendizagem diferente. Professor ensina, o aluno aprende. Não, não. O professor instiga. Provoca. Se você olhar, eu acho muito legal ser professor. Educador, eu acho que não. Educador é um pouco mais amplo do que isso, Sim. tudo bem? Sim. Mas eu gosto muito mais de ser um ativista de aprendizagem e mudança. Um agente ali que, né, promove essa educador. O meu negócio é fazer pergunta, não é dar a resposta. A resposta é sua. Você tem a resposta. E é isso Você precisa ser instigado. o que gera o resultado. É a pergunta. É isso que gera aprendizagem. O questionamento. Porque o conformismo, a resposta, eu já tenho a resposta. É isso. Uhum. Então você se limita àquilo. Né? Vamos pegar a inteligência artificial, que acho que é bem legal. Inteligência artificial tá para mim, tá para você, tá para todo mundo, tudo bem? Sim. O que vai ser a diferença do resultado da inteligência artificial? Porque a inteligência artificial dá a resposta. Acho que é muito mais o uso, né? Como você faz o uso. A pergunta. Como você direciona. A pergunta. Então, a qualidade da resposta está diretamente ligada à qualidade da pergunta. E aí você já começa a criar uma desigualdade. Quem tem mais complexidade, mais base, consegue para perguntas pessoas mais com complexas. mais refinamento técnico ou de conhecimento, enfim. A IA tem uma capacidade de lidar com a complexidade em função de performance, em função de algoritmos, em função de linguagem de computação. A questão de capacidade de performance, de armazenamento, de velocidade foi uma coisa impressionante. Ela tem muito mais do que a gente. Tudo bem? Nós conseguimos lidar com a complexidade não na mesma velocidade ao mesmo tempo, porque nós temos um problema de sentimento. Então a gente cansa, a gente tem sono, a gente tem problema de atenção, a gente tem vários problemas. Então, IA não tem sono, não tem atenção, não tem. Você briga com ela, ela até desculpa por você e continua trabalhando. Se você fala com uma pessoa, você briga, ela não pede desculpa, ela fica emburrada e não trabalha mais. Você não é, também? E o resultado que a te fornece é diretamente proporcional à qualidade da pergunta. Então, se você conecta, você é um cara que tem uma complexidade de aprendizagem do caramba, complexidade econômica, economia, tecnologia, sentimento humano, blá, blá, aí você faz a pergunta completa. A resposta dela é muito melhor. Você discute com ela assim, não era isso que eu perguntei, devolve diferente. Já começa, já joga um negócio torto. Simples. Não Você vai- vai pro simplório. Se a pergunta é simplória, a resposta é simplória. E você fica feliz com aquilo. Não serve para nada. Se a pergunta é complexa, a Ou resposta você é fica complexa. insatisfeito. Você fala assim, esse negócio não funciona. O ignorante nem fica insatisfeito. O ignorante- Ele fica satisfeito. ele fica Só que assim, agrega ele vai muito dar pouco. aquilo como uma verdade. Exato. Praticamente. Exato. Né? Então, a ambidestria tem a ver com isso e como é que nós vamos utilizar isso. Então, tem a ver com a consciência de que eu tenho que ter mais tempo livre para que as pessoas boas consigam ter mais ócio criativo. Que as pessoas boas consigam pensar mais no humano, na sociedade,
É isso que a no meu tecnologia propósito. deveria vir para trazer. E não para Tempo. tirar o seu espaço de trabalho. Tempo para a gente, né, criar mais, reformular esses modelos que, não às vezes reformular, mas aprimorar. Algumas coisas já funcionam, não precisam ser refeitas. Talvez o grande problema, na essência disso tudo, seja a falta de propósito. Eu acho Então, que daí o negócio é ganhar dinheiro. não vai para frente. Assim, claro, aí aí entra nos valores, né? O propósito está totalmente ligado a valor, porque o propósito ele é formado a partir de valores de cada pessoa, né? Se você tem valores deturpados, vamos dizer assim, você tem um propósito que talvez os fins justifiquem os meios. Perfeito, brilhante. Né? Enfim, então, se você tem esses valores não estão alinhados a esse propósito, você não vê sentido naquilo. E isso vale para... E eu não tô falando só de quem tá lá no C-level lá. Tô falando Todos os níveis você Qualquer quer propósitos, falta de propósito, ou valores deturpados, ou propósitos brilhantes e valores brilhantes, em todos os níveis. Assim como a gente brinca com geração, né? As gerações, todas as gerações, a gente sempre teve gente com problemas, gente com não querer trabalhar, tô falando de emprego, de trabalho, gente com falta de determinação, o que talvez aconteça agora que a gente tem mais informação e a velocidade da mudança é diferente. Muito grande. Então, o mundo bane com essa ansiedade muito grande, excesso de ruído, excesso de tela, excesso de informação. Atenção, você não consegue ter um foco assim, porque você está sendo bombardeado todo o tempo por informação ou por... Mais perigoso, para mim, mais perigoso do que a gente diz de fake news ou de pessoas que estão colocando conteúdos, é a própria tecnologia que foi criado, que foi utilizado, toda a maneira de como é que eu conecto as pessoas, vicio as pessoas, como é que eu... É uma droga diferente. É uma droga. Então, como é que eu mantenho as pessoas... Já exclusive... Quantos cliques dão? Quantos cliques não dão? Eu estou ansioso, não estou ansioso? Como é que eu fico vidrado? Porque quanto mais tempo eu ficar na tela, mais porcaria eu vejo. Então o problema não é a porcaria. Para mim o problema é antes disso. É como é que eu desconecto ele da tela. Porque se eu desconectar ele da tela, pode ter porcaria pra caramba. Tô certo ou não? Eu não tô na tela, não vejo a porcaria. Eu seleciono o que eu quero ver. Agora, quando a gente tenta barrar só aqui, e aí sim talvez uma discussão muito grande com as empresas de tecnologia, né? Esse alto nível que é o que elas estão fazendo de neurociência para manter para conectar. O que nós, seres humanos, estamos fazendo para colocar o filho com 3 meses, 6 meses, conectado no celular ou na frente de uma televisão, eu acho que esse é o problema. E, de novo, a complexidade gera um ciclo virtuoso, vicioso. Aí, assim, eu não consigo pagar minhas contas, eu não tenho tempo, eu tenho pressão no trabalho, eu preciso trabalhar mais, porque senão eu não consigo pagar as contas, eu quero crescer, não sei o que eu faço, eu sou infeliz, eu sou insatisfeito, eu sou frustrado, eu sou um fracassado, e aí sobra pouco tempo para eu cuidar de filho, quando eu tenho filho eu coloco a tecnologia para cuidar do filho, então assim, é um ciclo vicioso. Quando não? Quando eu estou melhor, eu tenho sucesso, eu tenho equilíbrio, eu faço mais, trabalho menos, tenho mais tempo para cuidar do filho. No celular, você tá no online e muitas vezes você deixa de viver efetivamente, né? Você deixa de viver. Você vive num mundo virtual. Você vive no virtual, tá plugado ali. E aí você tem algumas ações, sim, você tem, por exemplo, como você tem as metas, né, do Pacto Global, você tem as metas do Pacto Global individual, não sei se você já viu isso. Não. Né, o IDX, né? Então assim, o problema não é no meio ambiente. O problema sou eu no meio ambiente. Então, o mundo vai mudar, vai ter aquecimento. Tá, agora, o que eu estou fazendo? O que eu me gerencio? O que eu estou fazendo vai me acelerar isso. Gestão. Então, se eu não mudar dentro de mim, as coisas não mudam fora. E, diante desse cenário todo aqui, né, o futuro do trabalho, como que seria? Né, essa questão do ser humano, tecnologia, as novas possibilidades também, os desafios disso. Nós vivemos num mundo de CLT, né? Nós vivemos num mundo que a gente fica preocupado, isso eu não posso fazer porque a CLT não permite.
As pessoas vão entrar, vão falar no seu ramo, no ramo de direito, né? As pessoas vão entrar com processo trabalhista. Mas por quê? Porque assim, job description. Então assim, não dá para ter job description que é para controle. Se eu quero ter pessoas criativas, eu preciso ter pessoas engajadas. Elas precisam saber como que elas conseguem utilizar a tecnologia para elas fazerem melhor, para sobrar mais tempo para elas fazerem outras coisas. A gente talvez tenha que reduzir realmente a carga horária de trabalho, porque assim, eu não tenho insight dentro da minha empresa. No operacional ali. No banheiro da minha Fazendo- empresa. No operacional, o cara crachar ali, você não consegue. E aí, assim, eu tô pedalando, eu tenho um insight. Então, assim, os insights não surgem no momento que você tem controle. Não. São no momento de Isso é liberdade. Isso é verdade. Então, eu preciso mais insight. Eu preciso conexão. É na hora que você tá ali mais easy. Easy. E tem momentos que é engraçado. Às 4 da manhã que eu falei, né? Assim, 4 da manhã eu tava tendo insight. Então, eu tava trabalhando às 4 da manhã, sem levantar da cama. Sim. Eu tava trabalhando. E assim, foi muito legal. Porque E é eu lá consegui que você vai ter pensar. um insight, não é no... Ali não Tinha na um massa. probleminha para resolver, eu levantei e falei assim, é esse o probleminha. Fui lá e resolvi. Resolvi rápido, porque assim, eu tive os insights. E quanto mais você vai lidando com isso e tal. E eu usei a IA. Tinha soluções que eu não conseguia, mandei a IA. A IA errou 5 vezes. Errou 5 vezes. E aí eu chego lá e falo assim, o problema é meu. A minha comunicação estava ruim. E quando eu falei para a IA, olha, vou melhorar a comunicação. Eu sugeri para ela o que fazer. E ela assim, agora está claro, está perfeito. Aí deu certo. Então assim, fui eu ou foi a IA? Fomos nós. Sim. Né? Mas alguém que me ajudou, que teve o trabalho para Por isso fazer que isso. aí a IA realmente é um mecanismo. Ela, na verdade, ela é um suporte, digamos. Ela Ela te tem- acelera alguns processos burocráticos. Por exemplo, Acelera agora eu quero escrever um e-book, eu quero escrever um artigo. E Cara, insights, é muito legal você tirar insights a partir disso, né? o tempo que eu gastaria fazer coisas manuais, ela faz para mim é muito rápido. Mas é uma velocidade absurda, eu jamais conseguiria fazer. Porque eu tenho limitações físicas, cognitivas. Mas eu consigo passar para ela e consigo pedir para ela fazer 10 versões da mesma coisa. E evoluir. Coisas que eu gastaria 3 meses, 6 meses, 1 ano. Então eu consigo fazer. Então, o futuro do trabalho tem a ver exatamente com essa questão de como é que a tecnologia vai melhorar a minha condição de trabalho. Mas não adianta só a tecnologia melhorar se o meu modelo de gestão não se aprimorar. Essas duas coisas só melhoram se eu melhorar. Eu líder, eu empresário. Se eu não melhorar, não tem a menor chance do modelo de gestão mudar. Não tem a menor chance da tecnologia vir para ajudar as pessoas. Ela tem um ambiente também para isso, né? Eu não crio, porque eu quero que funcione. E a tecnologia, por isso, em si, ela não é. Ela precisa. Ela é uma ferramenta, né? Então a forma como você vai usar ela, por exemplo, o ChatGPT, você pode usar para. A gente já está vendo, né? Essas IAs aí, é incrível. É vídeo, os caras estão fazendo os vídeos que. E é engraçado isso que eu falo que até as próprias IAs têm as suas limitações. Enquanto uma serve com uma base de dados fantástica, outra serve para visual, a outra para desenho, para design. Então é muito interessante que nem elas têm essa capacidade completa ainda. Exato. De ter essa visão e essa interdependência, essa interconexão entre as é a mesma coisa de ter interconexão e interdependência entre a gente, né? Sim. Entre um cara mais racional, um cara mais intuitivo, um cara de 60 anos com um cara de 30 anos. Porque a gente tem que viver com isso, não esquece, né? Com certeza. O meu avô era feliz, que ele mandava, eu obedecia, meu pai obedecia. Meu pai já não foi tão feliz, né? Eu já não obedecia tanto. E nós vivemos uma geração com 5 gerações ao mesmo tempo, pensando diferente. Então, como é que a gente consegue fazer? É um desafio. Eu tenho que estar aprendendo com eles. Mas Eles tem que estar também aberto, aprendendo comigo. tem que estar aberto para mudança. E não ter medo. Então, imagina o seguinte, nós temos uma boa diferença de idade, né? Talvez não seja tanto assim, mas nós temos. Eu não vou conseguir correr na tua velocidade. Então, assim, eu tenho que deixar você correr. Só que, ao mesmo tempo, se eu for correr na sua velocidade, eu vou ter o quê? Um problema de estiramento. Agora, eu posso te orientar. Ó, talvez se você fizer assim, você melhora. Na curva, tomar mais cuidado. Então, eu não tenho que tirar a sua velocidade, mas eu tenho que te melhorar a performance da sua velocidade com a tecnologia que você tem. Então, mentoria, coaching. Então, as pessoas precisam entender que o mais velho tem mais experiência. Claro. A gente aprende com o erro,
Tem que deixar errar. Gera deixar muito cair de valor bicicleta. para aquilo, para a pessoa, para a empresa. Sim, mas ao mesmo tempo eu tenho que deixar errar, ao mesmo tempo eu tenho que dizer assim, vai não errar. Uma coisa é cair de bicicleta, outra coisa é cair de moto, outra coisa é cair de helicóptero. Então o que eu tenho que deixar é o seguinte, cara, eu também de bicicleta não dá. Bom, tudo bem? Os nossos filhos, quando caem de bicicleta, a gente vai empurrando, vai ajudando, a gente levanta, vamos lá, não foi nada, vamos de novo. Na empresa a gente já tira a bicicleta, fala, sabe quanto custa essa bicicleta? Eu não Já posso volta, entregar cara. nada para você. Então assim, os líderes... Nunca vai aprender a andar de bicicleta. Quem errou já leva um papo. Então assim, não é isto, é gente. Uma hora ele é Mas filho, outra hora ele é... É um ambiente, né? O ambiente tem que ser propício. Volto a te dizer, o ambiente ele é resultante das pessoas. Com certeza. Então, a primeira coisa é mindset. Como é que eu mudo a maneira de pensar e agir? Eu só aprendo quando mudo o modelo mental. O que significa? Se eu sair de uma conversa, de um curso, de um evento, eu falo assim, você sabe que eu não tinha pensado naquilo. Você sabe que aquilo faz sentido. Cara, você sabe que eu preciso me controlar, porque não é a maneira certa de pensar. Se eu começar a pensar diferente, eu começo a agir diferente. Se eu não pensar diferente, eu não vou agir diferente. Então, aprendizagem é na prática. Mas primeiro acontece aqui dentro. Eu estou entendendo diferente, estou compreendendo diferente, quero testar diferente. Testei diferente, gostei, fez sentido? Pô, legal, eu vou começar a fazer diferente. Se não mudar aqui, não muda ali. Por isso que, assim, a aprendizagem e a educação ainda está muito de decorar as respostas. Tem que questionar, ativista de aprendizagem de liderança e fazer perguntas. Eu não ensino você. Eu ativo a sua aprendizagem. Então Você gere. Você aprende se você quiser. Estiver disposto a colocar em prática. Se não colocar em prática também na frente, é mais um curso. Acho que esse é o ponto fundamental. Professor, quero te agradecer por curto tempo, mas já deu para tirar muitas provocações. Eu acho que o objetivo não era o Chacrinha que falava, não estou aqui para explicar. Estou aqui para complicar. Ele vai complicar para confundir. É legal. Então é bem isso, mas é justamente isso que gera tirar a zona do conforto. É o que gera mudança, né? Eu agradeço muito. A gente vai voltar a falar sobre outros temas que eu sei que você tem temas para a gente trazer, e agradeço também a você que esteve aí com a gente assistindo. Foi um prazer receber o professor Vani. E, professor, mais uma vez, obrigado aí pela... Eu que agradeço a oportunidade. É muito bom conversar com a gente, com pessoas, trocar uma ideia, assim. E poder impactar mais gente para provocar. Sem dúvida. Gostei do Chacrinha. Não estamos aqui para explicar, mas para conversar, mas para provocar. Para provocar. Aqui para provocar. Eu gostei bastante do termo. Então é isso, pessoal. Show de bola. Obrigadão, professor. É isso aí. Curtam, compartilhem. Agradeço aí mais uma vez. Até a próxima.